Alerta em que sentido? Um alerta referente a um perigo muito grande que tem rondado as igrejas evangélicas de hoje. E eu me refiro com isso, ao perigo que tem representado a aproximação conciliadora, a aproximação amigável, sorridente, bonitinha, da seita dos adventistas do sétimo dia. Irmãos, nunca eu vi, eu nasci num berço evangélico, eu nasci na igreja batista, eu sou batista de terceira geração, meus avós se converteram na igreja batista, depois meus pais, depois eu me converti, poderia ser em outra igreja, poderia ser na igreja presbiteriana, poderia ter sido na Assembleia de Deus, poderia ser em qualquer igreja evangélica, mas enfim, o que eu quero dizer é que ao longo de toda a minha jornada como crente, os irmãos sabem que eu tenho mais de 30 anos de idade, os irmãos, eu sei que não parece, mas os irmãos sabem disso, eu nunca percebi uma aproximação tão intensa dessa seita junto aos evangélicos, junto aos crentes de verdade, e pior, uma disposição tão aberta, tão favorável, tão receptiva do povo de Deus diante das propostas dessa seita. Eu nunca vi. É de assustar. Essa ideia diabólica, satânica, que foi impingida na mente do cristão moderno, de que nós temos que ser flexíveis, nós temos que dialogar, que não existem verdades absolutas, temos que ter a mente aberta para ouvir outras opiniões. Essa lorota diabólica com capa de bondade, essa mentira satânica com capa de piedade, na verdade tem feito com que os cristãos que deveriam manter a guarda levantada, protegendo essa doutrina, abaixassem essa guarda e venha, qualquer coisa é certo, é possível, é aceitável, é meu irmão, não tem problema. Quando eu era garotinho, a igreja romanista, trabalhando para promover o ecumenismo, falava assim: não importa a igreja que tu és, era uma musiquinha, era um jingle. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, ninguém sabe direito o que é isso, né? Mas se atrás, eu devo estar atrás do Calvário, né? Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, e podem ter certeza, dá-me a mão e meu irmão serás. Uau! E aí vinha o refrão: dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. Daqui a mãozinha aqui, todo mundo de mãozinha dada. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. De novo: não importa a igreja que tu és. E vai embora. Dá-me a mão. Você não vai dar a mão? Radical, perverso, intolerante. Todos estão dando a mão. Olha que música linda, a unidade de todos juntos, amigos. E você não quer dar a mão. Você é do diabo, você está errado, você é radical, você é intolerante. E com isso, aos poucos, com o passar dos anos, nós fomos abaixando a guarda e queridos, nós não podemos ser ingênuos, tolos, infantis. Nós não podemos. Nós sabemos muito bem o que há por trás do sorriso do diabo. O objetivo dele é banalizar a verdade ao máximo,
para enaltecer a mentira. Esse é o objetivo. Não lute pela verdade, porque a ausência de um exército vai favorecer muito a causa da mentira. A ausência de um exército que ataca a mentira vai favorecer muito a minha causa, diz o diabo. Então vamos nos desarmar, vamos dar as mãos, e tudo está certo. E eu tenho visto com tristeza essa aproximação sutil de uma seita que diz: nós somos evangélicos, o teu coração é igual ao meu, estamos atrás do Calvário, dá-me a mão, e meu irmão serás. E não temos percebido a sutileza disso, e o quanto isso tem servido para promover a mentira. Sempre que nós abrimos as portas para os adventistas, estamos abrindo as portas não para pessoas apenas. Podemos tratar bem essas pessoas, podemos até ser amigos delas, sem problema nenhum. Mas quando abrimos as portas para essas pessoas, estamos abrindo as portas não só para pessoas, mas para as doutrinas mentirosas que elas divulgam. Vejam, existe uma estratégia explícita dos adventistas para cativar batistas. Sabiam disso? Você é batista ou de alguma outra igreja evangélica, existe uma estratégia específica usada para alcançar você. Existe um livro chamado Estudando Juntos. É um livro adventista, Estudando Juntos. Na página 124, esse livro diz como lidar com os batistas. Uau! Mas para quê? Não somos irmãos? Para que métodos de evangelismo conosco? Não somos irmãos? Eles não dizem que somos todos crentes e tudo igual, sem problemas? Não dizem isso? Não são conciliadores, não são amigos? Por que estratégias? Diz assim: ao se aproximar de seus amigos batistas, aborde aqueles pontos que temos em comum. Não entre imediatamente numa discussão acerca do sábado, mas fale sobre Jesus. Que lindo! Que fofo! Como falam as menininhas aí, né? Que fofo! Falar sobre isso. Não entre em assuntos polêmicos. O que diziam os antigos: se você vai pegar um pássaro, você não pode falar show. Vai pegar um pássaro, não fale show. Não entre em assuntos polêmicos. Evite entrar em controvérsia a todo custo. Assim vai dizendo para você orar junto, agradecer a Deus junto por várias coisas. E aí diz: quando o amor de Jesus dominar seus corações, no momento certo, sob a direção do Espírito Santo, então você poderá explicar-lhe as verdades próprias do adventismo do sétimo dia. No momento certo, quando você perceber que ganhou a confiança, então aí você vai tirar da manga. Surpresa! Aqui está. As nossas doutrinas específicas estavam guardadas aqui. Em todo o tempo eu tinha isso aqui na minha cabeça. Eu tinha esse objetivo aqui na minha cabeça. Agora chegou a hora. Agora eu ganhei a sua amizade. Agora eu ganhei a sua confiança. Agora é a hora de eu expor isso a você. Essa técnica é usada desde o século II pelos falsos mestres. Irineu de Leão já denunciava. Ele dizia o seguinte: ele dizia que os falsos mestres gnósticos na França se aproximavam dos crentes dizendo coisas que os crentes criam, com discursos que os crentes acreditavam. E depois que ganhavam a confiança dos crentes, isso no século II, na Gália, na França, Irineu de Leão explicando. Ele diz: depois que eles ganhavam a confiança da pessoa, estavam na casa da pessoa, comendo com ela, então eles puxavam de algum lugar as suas doutrinas falsas e engendravam essas doutrinas na mente das pessoas. É a mesma técnica usada aqui. Nós temos um livro de Ellen White chamado Testemunhos Seletos, no volume 2. Na página 386, que diz o seguinte, Ellen White dizendo: temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem.
Nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. E eles fazem isso. Já vieram aqui na igreja várias vezes, tentaram já me doutrinar várias vezes. Vieram me visitar, trouxeram seus livros e conversaram comigo. Eu me divirto um pouco com isso, confesso, maldade minha, né? Mas eu me divirto um pouquinho, eu ouço, eu fico ouvindo. Eles me dão, pastor, olha, esse livro não diz nada sobre doutrinas. Eu olho o livro, diz um monte de coisa sobre doutrina sutilmente. O livro para crianças, adventistas, olha que lindo, livro para crianças. E eu olho ali, a história da criação, que lindo. Aí fala sobre o 7º dia, quando Deus descansou. Aí vem a injeçãozinha de falsa doutrina, ali no livro infantil, eu vendo aquilo. Já coloquei muito adventista para correr aqui da igreja. É muito. Que vem querendo falar com o pastor para compartilhar alguma literatura ou pedir oportunidade para falar alguma coisa aqui na frente. E com isso dizer o quê? Nós somos iguais. Somos todos crentes. Não importa o rótulo denominacional. Nós somos amigos, somos todos irmãos. E é mentira. São falsos mestres trabalhando para divulgar as suas falsas doutrinas. Os adventistas nunca se aproximam de nós dizendo que são adventistas. Eles nunca fazem isso. Se você for ao aeroporto e estiver esperando um avião, você pode ter certeza. O que vai acontecer com você? Você vai ser abordado por um estudante universitário. Ele vai chegar para você e vai dizer assim para você: eu sou um universitário. Ah, você é um universitário? Sou. Você pode me ajudar comprando um livro? E ele vai mostrar o livro para você. Algumas vezes aconteceu comigo. O autor do livro, ele coloca o dedo em cima do autor do livro e mostra o livro para você. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas geralmente coloca o dedo em cima do autor do livro. O autor do livro é Ellen White, que é a profetisa dos adventistas. Ele diz: olha, eu sou universitário, você pode comprar esse livro para me ajudar? Aí você compra. Na verdade não é universitário coisa nenhuma. Ele é um comportor. Ele está promovendo a doutrina adventista, mas ele não fala que é adventista, ele fala que é universitário. Ele bate na porta da sua casa, ele não fala que é adventista. Ele fala que é um estudante ou coisa assim, que está fazendo uma pesquisa e coisas assim. E aí tenta injetar aí para você a literatura deles. Então, enganam as pessoas dessa forma. No aeroporto, sempre que eu vou lá pegar alguém, ou quando eu vou viajar, eu sou abordado, eu sempre sou abordado, sempre. Eu sou premiado. Sou premiado. Então, quando a pessoa chega com o livro, eu falo: você é adventista. Na hora. Ah, fala a verdade. Fala. Mas na hora. O Isaac já viu uma vez. O Isaac estava comigo uma vez, ele viu. Estava tomando um cafezinho lá. Ah, esse livro, você é adventista. Ah? Eu acertei, né, miserável? Acertei. Teve uma vez que um moço fortão. Ah, o livro aqui, eu falei: isso é adventista. Você é adventista, rapaz, você quer me enganar. Você quer me enganar e me doutrinar. Aí ele virou as costas e foi saindo e disse assim: o senhor é muito rude. E foi indo embora. Eu falei: você é desonesto. Aí ele parou e voltou. Eu falei: ai, ai, ai. Falei: ai, 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 ai. É hoje que eu vou tomar um couro aqui desse homem, que eu não quero nem. Por que eu não aprendo a calar minha boca? Não tem jeito, eu não aprendo a calar minha boca. Isso não tem jeito, é incurável isso. Ele voltou. O que o senhor falou? Falei: eu disse que você é desonesto. Foi o que eu falei. Porque você foi desonesto comigo. Você se apresentou diante de mim com a capa de um estudante precisando de ajuda. É mentira. Você tem reservas mentais. Por trás dessa sua prática, você queria me doutrinar e levar para a sua seita mentirosa. É isso que eu falei. Ele aí murchou, né? Falei: ufa, ainda bem, né? Já pensou se ele... Né? Aí ele murchou bonitinho, contestou, achou ruim. Não foi isso. Falei: foi sim. Você sabe que foi. Seja honesto nas suas abordagens. Seja honesto nas suas abordagens. Ele foi embora. Ficou com dó, porque eu sou velho, eu vou bater nesse velho aí. Não tem por quê. Mas eles agem dessa forma. Melquisedeque era uma cópia que veio antes, e Jesus pertence à ordem dele. E por que é importante que nós tenhamos um sacerdote da ordem de Melquisedeque? Por que o autor de Hebreus realça tanto isso? Porque o autor de Hebreus
insiste em dizer que o sacerdócio de Jesus é superior, especialmente porque ele é da ordem de Melquisedeque. Quando nós olhamos para os textos de Hebreus, nós aprendemos por quê. O texto de Hebreus 6, que nós já lemos, fala que ele obteve para nós uma redenção completa e definitiva. E no capítulo 7, versículos 11 e 12, isso é repetido. Vejam o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Fala assim: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Nós aprendemos aqui que Melquisedeque é um novo sacerdote. Jesus Cristo representa um novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que se levantou para substituir o sacerdócio levítico. E isso é importante por quê? Porque a mudança de sacerdócio implica mudança de lei. Isso significa que nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. E isso é muito importante. É muito importante sabermos que não estamos debaixo da lei mosaica. Porque a lei mosaica é definida no Novo Testamento como um ministério de morte. Quem quiser viver de acordo com a lei, certamente morrerá. Porque quem não permanecer em todos os princípios da lei mosaica, deve morrer. E aí nós perguntamos: quem é capaz de permanecer debaixo de todos os princípios da lei mosaica? Quem? Ninguém. Então foi importante o surgimento de um outro sacerdote, de uma outra ordem, da ordem de Melquisedeque, porque mudando o sacerdócio, houve mudança de lei. E havendo mudança de lei, nós não estamos mais sujeitos à lei mosaica. Estamos sujeitos a um outro sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque, que não tem conexão nenhuma com a lei mosaica. E estando sob esse sacerdote, nós não estamos mais sujeitos a certas prescrições. Por que nós não guardamos o sábado? Porque estamos livres da lei levítica. Por que nós não temos reservas alimentares? Por que nós comemos carne de porco? Todo mundo comeu pernil aqui no Natal. Por que nós comemos essas coisas? Não temos reserva nenhuma acerca disso. Porque estamos debaixo de um outro sacerdócio. Nós estamos debaixo do sacerdócio arônico, conectado à lei levítica. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, que não tem conexão nenhuma com essas leis. O livro de Hebreus diz, no capítulo 13, versículo 9, ele diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, ele diz. Porque os leitores de Hebreus estavam querendo voltar para o sacerdócio levítico. Estavam querendo se colocar de novo debaixo da lei levítica. Estavam querendo se colocar de novo debaixo do sacerdócio arônico. E o autor de Hebreus diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos. Quem tentava confirmar o coração com alimentos? Os que se sujeitavam à lei mosaica. Ele diz: não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. O autor de Hebreus diz: nós que estamos debaixo de um outro sacerdócio, nós não temos que nos preocupar com essas questões alimentares, a não ser para cuidar do colesterol, quem é mais gordinho. Mas por questões bíblicas, por questões de obediência à palavra de Deus, nós não temos que nos preocupar com isso. Nós não temos que guardar o sábado. Nós não temos que obedecer às normas cerimoniais judaicas, os ritos judaicos. Nós não temos que nos sujeitar às restrições alimentares da lei levítica. Nós não temos nem mesmo que ter a obrigação de dar o dízimo, nada disso. Nós estamos livres da lei, porque estamos debaixo de um outro sacerdócio, o sacerdócio
de Melquisedeque. A doutrina do juízo investigativo, irmãos, ela nasceu de um erro, ela nasceu de um pecado, de uma falha terrível, de uma mentira deslavada, e ela se constitui num dos desvios doutrinários mais assustadores que há, um desvio doutrinário que ofende, que cospe na cruz de Cristo. Como? Como ela surgiu? Bem, ela surgiu com um batista, tinha que ser, né? Surgiu com um batista chamado William Miller. O que aconteceu com William Miller? William Miller pegou um texto de Daniel, abram sua Bíblia nesse texto, para que os irmãos entendam o texto. Daniel 8,14, eu coloquei no boletim a história dele, está aqui no boletim, o nome do boletim é O Intérprete Trapalhão. Aqui. O intérprete trapalhão é William Miller. Está aqui a história dele, eu registrei aqui. O que aconteceu. Mas eu quero apontar para os irmãos com mais alguns detalhes. O que fez o William Miller? E eu quero apontar isso para os irmãos. Abrem Daniel 8,14. Daniel 8,14. Diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que ele entendeu desse versículo? Ele imaginou que esse versículo falava sobre a volta de Cristo. Ele imaginou que quando o texto fala, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, ele entendeu que esse santuário será purificado era a volta de Cristo. É o que ele fez. Ele transformou 2.300 tardes e manhãs em anos. Ele entendeu que dentro de que o anjo estava falando para Daniel, que isso aqui é uma visão que Daniel teve, e ele entendeu que essa revelação que Daniel teve, era uma revelação que dizia que dentro de 2.300 anos, Jesus Cristo ia voltar. Então o que ele fez? Ele pegou o ano 457 a.C., olha só, de onde ele tirou esse ano e por quê? Bom, aí tem que perguntar para ele. Ele entende, ele dizia, o ano 457 foi o ano em que Esdras voltou para Jerusalém para restaurar o templo. Então ele pegou esse ano 457, foi quando Esdras voltou para Jerusalém, e acrescentou esse ano 457 a.C., 457 a.C., ele acrescentou esse ano 2.300 anos. E que ano que caiu? 1843, 1844. Então ele diz o seguinte, Jesus vai voltar em 1844. Uau! Esse texto não diz nada disso. É um grande desvio, é uma interpretação absurda. Não tem lógica nenhuma isso. O texto está falando de 2.300 tardes e manhãs, não de anos, são dias. E mais, esse texto fala sobre as ações dos reis da Média e da Pérsia e dos reis da Grécia. É só olhar o versículo 20 e o versículo 21. O próprio capítulo 8 tem a sua interpretação. O capítulo 8 de Daniel foi interpretado pelo anjo que apareceu para Daniel e explicou para ele o sentido do capítulo. Nós não precisávamos de mais nada. Não precisávamos de nenhuma outra explicação, porque o próprio capítulo tem explicação. O versículo 19 diz, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, aquele carneiro com 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E ele vai explicando, dizendo que essas coisas eram referentes aos 2 impérios que iam surgir depois da Babilônia. E tudo isso já aconteceu. O santuário foi profanado e depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário foi purificado de novo. Isso aconteceu na terra. Isso aconteceu na história. Isso aconteceu na época dos reis gregos, na época do bode peludo. Como diz o texto aqui. É passado. Para Daniel era futuro. Para Daniel eram coisas que iriam acontecer. Para nós, são coisas que aconteceram já há séculos. Mas ele entendeu que não.
que o versículo 14 dizia respeito a outras coisas, que Jesus iria voltar em 1844. Que dia? Ele fez seus cálculos, pegando algumas datas do calendário levítico, e chegou à data exata, 22 de outubro de 1844. E muitos seguiram esse homem. Inclusive uma mocinha de 17 anos, chamada Ellen White. Ela seguiu também. Vários seguiram. E chegou o dia. Muitos tinham vendido as suas propriedades. Muitos tinham tirado seus filhos da escola. Aliás, tinham tirado seus filhos da escola não em 1844, anos antes. Porque, para que colocar meus filhos na escola se Jesus vai voltar daqui a pouquinho? Ele vai voltar em 1844, aí está as portas. Para que tudo isso? Para que esses bens? Vamos vender tudo. E foram assim fazendo essas coisas. E o que aconteceu então no dia 22 de outubro de 1844? No dia 22 de outubro de 1844, não aconteceu nada. Nada. Só lá esperando. E nada. O que diz a Escritura sobre um profeta que fala e não acontece? Se o crente está diante de um profeta que fala e não acontece, o que o crente faz? Segue o profeta? Tenta explicar, olha, veja bem, esse profeta ele errou um pouquinho, mas na verdade não é bem assim. É assim que o crente faz? Há muito tempo o Senhor, na sua palavra, falou sobre os falsos profetas. Veja Deuteronômio 18. E é importante isso, porque tem falsos profetas hoje. Tem falsos profetas dizendo o que vai acontecer na sua vida. E quando não acontece, eles falam que você não tem fé. Não tem nada a ver essas coisas. Deuteronômio 18, versículo 20, fala assim. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. No Antigo Testamento, se algum profeta falava alguma coisa que não era de Deus, esse profeta tinha que ser morto. Isso no Antigo Testamento. Se fosse hoje, haja cemitério. Imaginem só. Mas isso mostra, pelo menos aprendemos aqui, a severidade de Deus contra os falsos profetas. Não brinquem com falsos profetas. Por quê? Por que tanta severidade? Porque eles colocam mentiras na boca de Deus. Isso é uma blasfêmia indizível e eles destroem vidas. Eles acabam por taxar Deus de mentiroso e destroem a vida das pessoas. Falso profeta, na mente de Deus, merece a morte. Só não é morto agora no Novo Testamento, só não é morto agora, porque Deus, na sua graça, na nova dispensação, Ele não pune assim os falsos profetas. Punirá um dia de forma muito pior, mas não pune assim agora na atual dispensação. Mas em Israel era assim. Você falou alguma coisa em nome de Deus, anunciou a profecia em nome de Deus, não se cumpriu? Morte. Não tem conversa. Vejam a sequência. 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Como é que eu posso saber o que Deus não falou? 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Não tenha medo, não tenha respeito nenhum por esse homem. E mais, versículo 20, pedra nele. Tem que ser morto. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando fala sobre falsos profetas, ele diz sobre falsos mestres, pessoas que engendram heresias destruidoras, ele diz no capítulo 20 de Atos, Atos capítulo 20, versículos 29 e 31, os irmãos devem estar alertas quanto a essas coisas. Os irmãos não podem brincar com essas coisas, não tem que dar a mão e meu irmão serás, não.
Não tem que dar a mão e meu irmão serás. Tem que levantar a mão, levantar a guarda, se proteger. A igreja atual é uma igreja muito infantil. A igreja atual é uma igreja muito ingênua, boba. Nós não somos mais soldados. Não somos mais guerreiros, batalhadores pela verdade. Não somos mais isso. Nós nos tornamos o quê? Com que nós podemos ser comparados hoje? A crianças. A crianças brincando no jardim da teologia. A crianças brincando no jardim da igreja. Nós nos tornamos isso. Mas nós não somos isso. Nós somos soldados. Nós somos um exército, lutando contra a mentira. Mas arrancaram isso da igreja cristã. Irmãos, eu não quero dizer que nós devemos ser amargos, ofensivos, cara feia, batendo em todo mundo, de forma nenhuma. Nós temos que ser as pessoas mais dóceis deste mundo. Temos que ser pessoas educadas, amigas, sorridentes, simpáticas. Temos que ser assim. Temos que brincar, brincadeiras sadias. Temos que participar de momentos de congraçamento entre nós, entre os nossos familiares, entre os incrédulos. Nós não podemos fechar a cara, olhar para eles com cara feia, nos afastarmos. Não. Nós temos que ser os melhores amigos, não nos misturar com as suas práticas, não fazer o que eles fazem, não dizer o que eles dizem, não pensar o que eles pensam, mas devemos tratá-los com respeito, com amor, com simpatia. Nós devemos ser assim, inclusive com os componentes das seitas, temos que ser assim. Mas, quando o que está em jogo é a sã doutrina, aí é diferente, aí muda. Quando o que está em jogo é a sã doutrina, aí eu não vou dar a mãozinha. Aí eu não vou fazer como as crianças faziam antigamente. Antigamente as crianças, quando brigavam, no final da briga, elas ficavam de bem. Sabe o que elas faziam quando ficavam de bem? Vocês sabem, crianças, o que elas faziam? Dava o dedinho. Sabiam disso? Vocês fazem isso ainda? Não fazem não, né? Dava o dedinho. Já viram isso? Vocês lembram, os mais velhos? Pastor Thomas lembra disso? Pastor Marcos Samuel está aqui hoje, você dava o dedinho também? Olha lá, dava o dedinho. Assim, dava o dedinho. Vai ficar de bem. Quando a questão é a luta pela sã doutrina, nós não temos que dar o dedinho. Não. Aí nós somos soldados. Nós nos levantar. Nos levantar e dizer, não, isso é mentira. O que isso tem que ver com o texto de Hebreus 6 e Hebreus 9? Bem, tem que ver o seguinte, existe no Adventismo do sétimo dia, nesse ponto que eu quero alertar os irmãos. Eu quero mostrar para os irmãos que não são apenas questões ligadas a hábitos alimentares. Não são apenas questões ligadas a uma visão de um dia ou do outro. Porque alguém pode falar assim, mas os presbiterianos guardam o domingo. Não são somente essas questões que eu quero apontar para vocês. O que eu quero apontar para vocês são questões muito mais sérias. Dentro do Adventismo do sétimo dia, é importante que os irmãos entendam isso, para que se afastem dessa seita, para que não deem a mão achando que serão irmãos. Que os irmãos estejam atentos para essas coisas. Dentro do Adventismo do sétimo dia existe uma doutrina perigosa, chamada doutrina do juízo investigativo. E muitos crentes não sabem que isso existe. Muitos crentes não têm ideia do que seja isso. Isso foi dito e entrou para a doutrina adventista. Os irmãos podem entrar no site da Igreja Adventista e procurar a Declaração Oficial de Crenças Fundamentais. No site da Igreja Adventista. Declaração Oficial de Crenças Fundamentais. Lá os irmãos terão acesso à explicação dessa doutrina. Por que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844, de acordo com os adventistas? Eles dizem o seguinte, eu vou ler a explicação para vocês. A purificação do santuário celeste, ele entrou para purificar o santuário celeste. A purificação do santuário celeste é a purificação de pecados registrados em livros nos céus. Ok? Sempre que nós, os salvos, pecamos, isso é registrado em livros celestes. É verdade isso? Claro que não, lorota. Inventaram isso aí. Então, quando você peca, é registrado. Pecado número 1, é registrado. Pecado número 2, tem gente que dá um trabalhão danado, haja caneta, né?
lá registrando os pecados nos livros. O que Cristo fez então? O texto aqui falando o seguinte: quando os justos pecam, seus pecados são registrados no céu. Se eles permanecerem ali, não poderá haver justificação. Tem que apagar os pecados dos livros. Por isso, em 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos para purificar esses pecados registrados. Então o que ele está fazendo agora? Está trabalhando nisso aí. Ele está fazendo expiação. Ele continua a obra expiatória, apagando os pecados dos livros, os pecados que estão registrados nos livros celestes. Bem, esse é o adventismo. Essa é a doutrina distintiva dos adventistas. E o que isso implica? Isso significa que a obra de Cristo na cruz não foi uma obra cabal. Quando Cristo disse está consumado, estava mesmo? Não. Ainda tenho que fazer algumas coisas. Ainda tenho alguns pecados para resolver. A obra da cruz não é uma obra que se completou. Foi necessário se passar 19 séculos, tiveram que se passar, para que o Senhor entrasse no santo dos santos celestial e completar essa obra. O autor de Hebreus dizia, isso já aconteceu, e ele disse isso no século I. Ellen White e seus seguidores dizem não, isso não aconteceu no século I. O autor de Hebreus talvez tenha se enganado. Isso aconteceu só no século XIX, no dia 22 de outubro de 1844. A obra da cruz não resolveu o problema do pecado. Havia uma ação celestial ainda por fazer. A obra de Cristo no Calvário não foi suficiente. Era necessário complementar essa obra através do juízo investigativo. Pergunta: uma doutrina que reduz o impacto e a eficácia da cruz de Cristo vem de quem? Quem é o autor? Quem está por trás de uma doutrina que reduz a eficácia, a eficiência plena e a plenitude do efeito da obra de Cristo na cruz? Essa doutrina é procedente de quem? Meus irmãos, somente o diabo pode ter criado isso. E o diabo criou isso para engendrar no coração dos crentes medo. Medo de não ter algum pecado apagado do livro. E viver debaixo da escravidão da lei. Os adventistas dizem que se você não guardar o sábado e adorar a Deus no domingo, como nós hoje aqui, você recebe a marca da besta. Sabem qual é a marca da besta? É adorar no domingo. Todos vocês aqui, estão com a marca da besta. Todos nós estamos com a marca da besta. É engendrar medo, escravidão, através de falsas doutrinas e blasfêmias. William Miller, quando ouviu isso, William Miller escreveu o seguinte: na passagem do tempo divulgado, eu reconheci meu desapontamento. O próprio Miller disse isso. Naquele tempo esperávamos a vinda pessoal de Cristo, e agora é desonesto contender afirmando que não estávamos errados. O próprio Miller reconheceu seu erro. Nunca deveríamos nos envergonhar de confessar abertamente nossos erros. Eu não tenho confiança nenhuma nas novas teorias que brotaram do movimento. A saber, que Cristo veio na época, como noivo, era uma das teorias, que a porta da misericórdia se fechou nesse dia,
que não existe salvação para os pecadores, que a 7ª trombeta soou, que são outras doutrinas deles, ou que a profecia tenha se cumprido em qualquer sentido. Eu não creio em nada disso. Nós, na verdade, erramos e deveríamos reconhecer isso. O próprio profeta deles disse isso.